Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gente dar seguimento à primeira aula que a gente teve. A primeira aula foi um pouco mais comprida, porque a gente teve que introduzir alguns conceitos, algumas coisas que a gente precisa para poder dar continuidade no estudo da gasometria arterial, tá? Aí hoje eu trouxe para vocês um exercício prático de gasometria arterial. E nesse exercício a gente vai conseguir aplicar os conceitos que a gente aprendeu e trazer novas informações e saber como a gente vai atuar junto ao paciente, tá bom? Certo. Antes de mais nada, a gente tem que saber qual o quadro do paciente, qual o diagnóstico, qual o estado físico. Então, não adianta você pegar uma gasometria aleatória e tentar resolver sem saber o quadro do paciente. Por quê? Porque você não vai saber qual é o FiO2 que o paciente está apresentando, você não vai saber qual o quadro pulmonar do paciente, então não tem como você analisar uma gasometria aleatória. Isso até é uma dica que eu dou para vocês, não façam isso. Sempre que pedirem para vocês analisarem uma gasometria, você sempre tem que levar em conta o quadro do paciente, porque senão você pode adotar uma conduta errada que não seja adequada para o quadro dele, tá bom? Vamos lá. Paciente sexo feminino, 70 anos de idade, em terceiro PO de mastectomia total à direita, sem histórico de insuficiência respiratória e sem déficit motor, certo? Evolui em AA. Em AA, vamos logo ficar ciente dessas siglas que a gente utiliza na prática. Evolui em AA. AA é ar ambiente, tá? Ela não está fazendo nenhum uso de nenhum tipo de ventilação, nem invasiva, nem não invasiva, e não está fazendo uso de oxigenoterapia. Então ela está respirando a 21%. Tudo bem, confortável, certo? Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente. MV, murmúrio vesicular, que é o som característico do ar que passa pelas estruturas pulmonares, a gente chama de murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular presente sem RA. RA são ruídos adventícios. Depois a gente marca uma aula sobre a ausculta pulmonar para deixar claro quais são esses RA e quais são as implicações clínicas deles. Certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a gaso da paciente que eu acabei de relatar. Como eu falei para vocês, não analisem gasometria sem saber o quadro do paciente, tá? Porque a gasometria pode traduzir uma coisa e quando você vai ver o paciente na prática, ele pode estar apresentando outra coisa, tá? Então, uma coisa não é isolada da outra. O quadro clínico e a gasometria, eles têm que ser analisados de maneira tá? Que a gente tem a gasometria da paciente. pH 7,41, PCO2 de 36, PO2 de 80, bicarbonato de 22,8, base de 1,6 e saturação arterial de oxigênio de 96%, tá? Então, calma que a gente vai olhar tudo de maneira gradual, passo a passo, tá? Vamos lá. Aqui eu começo com o passo 2, porque como eu falei, passo 1 é analisar o quadro do paciente. Então você vai, analisa o quadro do paciente, avalia e aí você associa com a gasometria, tá? Passo 1 já foi, passo 2. A gasometria arterial ou venosa? Vamos ver quais desses parâmetros aqui que a gente pode identificar se a gasometria é arterial ou venosa. Inicialmente a gente tem que olhar para a saturação arterial de oxigênio, tá? A saturação arterial de oxigênio está de 96%. E, como eu falei no quadro clínico, a paciente está estável e confortável. Se ela está estável e confortável, isso caracteriza que na monitorização ela está saturando perifericamente acima de 90. Então, o que isso quer dizer? Se ela, na avaliação eu digo que ela está estável e confortável, isso implica dizer que ela está saturando acima de 90. Se ela está saturando perifericamente acima de 90, e aqui na saturação arterial está 96, então eu posso afirmar que essa gaso é arterial. Tudo bem, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque não adianta, como eu falei naquela outra aula, a gaso venosa ela não traduz informações de troca gasosa. Então, se você analisar a troca gasosa por uma gaso venosa, você está fazendo uma conduta errada. Você tem que se certificar de que a gaso é arterial. Tudo bem? Certo, a gente já disse que a gaso é arterial. Passo 3, qual é FiO2? Lembra que eu falei lá no começo, a paciente está em ar ambiente, ela está em AA. Se ela está em ar ambiente, isso quer dizer que ela está respirando a 21%.
tá? Isso é regra básica de todo questionamento sobre isso. Isso geralmente cai em concurso. Às vezes eles pedem assim, troca gasosa de um paciente que está em ambiente com uma PO2 de, sei lá, 100. Tudo bem? Aí você vai ficar se perguntando, pô, ele não disse FO2. Não, ele te disse implicitamente. Se ele está te dizendo que ela está respirando em ambiente, é porque ela está respirando a 21% de oxigênio, tá? Só que como eu falei na outra aula, a gente não coloca 21% lá na conta. Temos que transformar essa porcentagem em número decimal. Então, quando você for fazer o índice de oxigenação, você não vai usar o número 21, vai usar o número 0,21. Beleza? Então, a gente já, passo 1, detectou o quadro do paciente. 2, a gente já teve certeza que a gás é arterial. 3, a gente já conseguiu detectar a FO2. Passo 4, vamos determinar qual a PO2 ideal para a idade do paciente. Tudo bem? Lá no quadro clínico, eu falei que, deixa eu voltar aqui, a paciente tem 70 anos de idade. Isso aqui é muito importante, tá? Por isso que a avaliação é tão importante antes de analisar a gasometria. A paciente tem 70 anos de idade. Então, eu vou colocar 70 anos na fórmula e descobrir qual a PO2 ideal para ela. Tudo bem? Eu coloquei aqui na fórmula 70 vezes 0,43 menos 109. Deu 79. O PO2 ideal para a idade dela é 79. E o PO2 dela está 80. Ela está hipoxêmica? Não. Ela precisa de oxigênio? Não. Tudo bem. Esse é o raciocínio. Você tem que avaliar para poder fazer as suas intervenções. Se por um acaso eu descobri a PO2 ideal dela e a PO2 ideal deu um número, certo? 79. E aqui tivesse 59, 60, abaixo de 79, isso implicaria dizer que ela está hipoxêmica, que ela precisa de oxigênio. Tudo bem? Mas não é o caso. Então ela não precisa de oxigênio suplementar. Certo? Passo 4. Índice de oxigenação ou troca gasosa, como eu falei para vocês. Tá? O índice de oxigenação ou a troca gasosa é o PO2 dividido pelo FO2. Qual é o PO2? 80. Qual é o FO2? 0,21. 80 dividido por 0,21, 380. 380 é uma troca adequada. A troca tem que dar um número acima de 300. Lembra da outra aula, né? Então ela não está hipoxêmica, não está com distúrbio de oxigenação. Beleza, então até aqui não precisa de nenhuma intervenção. Passo 5, vamos ver se ela tem algum distúrbio ácido básico. Como eu falei para vocês, o PO2 não interfere no equilíbrio ácido básico. Então a gente vai ter que analisar pH, PCO2, bicarbonato e excesso de base. Vamos lá. pH, o pH normal é de 7,35 a 7,45. Está dentro da faixa de normalidade? Tá. Tudo bem? Mas, quando vocês encontrarem um pH normal, isso não implica dizer que não tem distúrbio ácido básico. Por quê? Porque eu posso ter um distúrbio respiratório e um distúrbio metabólico, ambos compensados entre si, e o pH normal. Tá? Então, o pH normal não quer dizer que não exista distúrbio. Então, você tem que analisar os outros parâmetros. PCO2 de 36. Lembrando, PCO2 normal de 35 a 45. Tá normal? Tá. Então ela não tem distúrbio respiratório. Ela está ventilando adequadamente. Bicarbonato de sódio, 22,8. Tá normal? A faixa de normalidade é 22 a 26. Então ela está normal. Base excess, menos 1,6. Qual é a faixa de normalidade? Menos 2 a mais 2. Então, ela também está normal. Então, isso implica dizer que eu tenho um pH normal, PCO2 normal, bicarbonato normal e base normal. O que é que isso implica dizer? Que essa paciente não tem nenhum distúrbio ácido básico. Tudo bem? Então, aqui a gente termina de analisar a gasometria. Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que nem sempre a gente vai encontrar um problema. Tá? Você vê aqui o quadro da paciente, por exemplo, a paciente está numa UTI, ela está no terceiro pós-operatório, no terceiro dia de pós-operatório. Mas isso não implica dizer que ela está com algum distúrbio, tá? Muitas vezes a gente procura cabelo em ovo. Muitas vezes você vai encontrar gasometria, mas você não vai encontrar nenhum distúrbio de oxigenação, nem distúrbio ácido básico. Tá bom? Então tenham muito cuidado com essa obstinação.
se obstinado a encontrar alguma coisa que não existe. No caso dessa paciente aqui, a gente analisou a H dela por completo, incluindo, né, o quadro clínico dela, e a gente não encontrou nenhum tipo de distúrbio de oxigenação e nenhum tipo de distúrbio ácido básico, tá bom? Então a gente fica por aqui. Esse foi um dos primeiros casos que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Obrigado e fiquem bem.